Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, desta feita com um convidado, não é, Hugo? É verdade. Vais fazer daquelas tuas introduções bonitas? De não. Quem pesquisou? Não, eu pesquisei, mas há quem diga que ele é o Neil deGrasse Tyson português, não é? Sim. Olha. Como é que Fábio da Silva? Fábio da Silva. Da Silva, não esqueci da. Mais conhecido, talvez, da maioria das pessoas pelo seu trabalho de divulgação científica no Instagram. Sim, exatamente. Na página Universo Perpendicular. Exatamente. Mas como é que tu te apresentarias? Comunicador de ciência, acho que é isso. Já me confundiram com astrofísico e não é necessariamente isso que eu faço. Coitados de astrofísicos, eu não quero... Há um astrofísico que se chama Fábio Silva. E há sempre esta dificuldade, mas é comunicação de ciência, ou divulgador de ciência, ou poeta do espaço. Poeta do ser espaço isso também. É mais isso que eu faço, Que há muito poucos em Portugal, não é? Há poucos, eu não quero... Há muitos comunicadores de ciência, mas fazerem quase freelance e de forma independente, eu diria que não há muitos, ou para não dizer que não há nenhum. Eu não quero... Se houver algum... Aí, peço desculpa de me dar a esquecer. Mas há poucos. Sim, os que há se cá estão naqueles circuitos muito específicos, não é? Sim, dão aulas e não sei o quê. Sim, e comunicam para dentro. Sim, não está errado, atenção. Eu comunico para o grande público. É o meu... Obviamente que não me importa de todo comunicar para a comunidade científica. Em particular, ajudar a comunicar ciência. Ou seja, na vertente de ajudar a comunicar, não tanto a parte da ciência, que eles dominam isso muito melhor do que eu, mas essencialmente falo para o grande público. E sim, a maior parte é mais dentro do circuito científico. Sim. E é muito ótimo, é ótimo que assim seja também. Parabéns, e é muito valoroso esse tipo de trabalho que eles fazem. É um público diferente, é um trabalho mais diferente. à frente iremos falar de como é que chegaste até aqui, mas tendo em conta que eu e o Guilherme, a semana passada, fomos a um astrólogo para saber quando é que devíamos convidar, ele disse, olha, convida na próxima segunda-feira porque vai haver um evento. Exatamente. Vai haver um evento. O Mercúrio está menos retrógrado. O Mercúrio está menos retrógrado, então convido que vai haver alguma coisa que vai ser pertinente terem o Fábio logo na semana. E que foi... o que é que foi aquilo? Ou seja, o que é que aconteceu que levou tantas pessoas a partilhar nas suas redes sociais o seu a ficar iluminado e algo a rasgar? Sim. Há quem diga que foi o facto do Sporting ter sido campeão. Eu sou um emblema do Sporting vindo do cosmos. Não, o que aconteceu foi, houve um objeto que atravessou o céu, portanto a Península Ibérica, mas mais incidente em Portugal, em direção ao Atlântico. Não se sabe ainda se foi de um cometa. Pelo menos a informação que eu tenho agora à data, e está a evoluir muito rápido, não sabe o que é que foi. Vamos assumir que era um cometa. Pronto, que rasgou o céu e foi em direção ao Atlântico. Portanto... não se sabe se caiu no Atlântico ou se explodiu antes de chegar, por fricção e pela velocidade, por força de atrito, por fricção. Agora, no catálogo deste tipo de objetos há uma série de nomes. Falou-se nas notícias muito de meteorito, meteoro, bólide, bola de fogo, meteoroide. Ora, aquilo à partida é um objeto pequeno. À partida é um meteoroide. Quando não cai na Terra, é um meteoro ou um meteoroide. Se tiver muita luz... tipicamente mais brilhante no céu do que Vênus. Vênus é muito brilhante. Sim. É uma bola de fogo. Se for excepcionalmente brilhante, é um bólide. Mas... e só se aterrar ou se colidir com a superfície é que é um meteorito. Se for uma boa bengala... E quando é que é asteroide? É quando já é uma dimensão maior? Um asteroide é um corpo muito grande. É um corpo... ou seja, eu creio que... Eu não estou a dizer num disparate, mas é na ordem dos quilómetros. Portanto, 10 quilómetros. Depois tens um meteoroide que é mais pequeno, tipicamente 10 metros, são objetos mais pequenos. E para nós não só dizer isto que é importante. A Terra contacta com perto de 25 milhões de meteoroides ou micrometeoroides por ano. Muitos. Cerca de 15 caem na Terra. Eu creio que não estou a dizer no disparate. Agora, é óbvio que apenas por atravessar a atmosfera, há muita matéria que se perde, apenas 5% em média do corpo
é que chega cá já bastante lento, portanto não aleija ninguém, não será mortal. Ou seja, não é inédito. Agora, o que foi inédito foi a cor, o tamanho aparentemente foi grande e ter passado em Portugal, que é raro. Sim. E quando diz a cor é aquele clarão de luz. É isso? Sim, portanto tinha uma cauda a verde. Eu creio que para ter verde tem de ser composto muito por magnésio. Dependendo da composição do corpo, vai ver uma cor, pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser amarelo. O Nuno Markle relembrou que é assim que começa o filme Exatamente. Predador. Sim. E o Dragon Ball também. Também. O Vegeta a chegar. Tu isso. fizeste esse comentário no vídeo. Sim. Eu não estou autorizado para divulgar informação verdadeira sobre a natureza. É um predador que vem aí. Markle. Mas é uma coisa engraçada, porque muita gente, ou seja, para alguma coisa serve os lives do TikTok e do Instagram, porque há muitos vídeos de... E o Sérgio Godinho, viste o Sérgio Godinho a cantar? Não, e aquilo a passar em cima. A sério? E ele continuou em paz e sim. sereno. Bonito. Fazia Sim. parte do espetáculo. Sim. Não, mas é como dizíamos até antes, é só prova o quão online estão sempre as pessoas. É uma coisa inacreditável. Então isso leva-me a outra pergunta, que é, para todas aquelas pessoas que acham ou que têm a certeza que já fomos visitados por vida extraterrestre inteligente. Sim. Se uma mera pedra, chamemos-lhe assim, uma Sim, pedra, um calhau, que cai num território restrito, estamos a falar de uma parte da Península Ibérica, e é filmado por dezenas, se não centenas de vezes, porque é que não há imagens de vida extraterrestre? Não é? Porquê? Porque, alegadamente, os avistamentos são em zonas onde há ogivas nucleares ou complexos militares. Esta é a versão que normalmente é ventilada cá para fora. Mas também o OVNI não vem a dar estradalhaço como ao cometa. Tem sistemas de camuflagem. Não faz ratés. É um tuning, tá? É um alien mitra que vem mesmo a dar tudo. Não, mas atenção que até há bastantes avistamentos. O que é curioso é que nunca filmam. Sim, mas por isso é que eu estou a dizer, ou seja, foi filmado tantas vezes. Sim, normalmente há... olhando ao histórico todo, à biblioteca toda que temos de avistamentos, até há alguns, sobretudo agora nos últimos anos, que temos capacidade para filmar, até há bastantes. Não há, nós tivemos que há mais de 15 vídeos diferentes, brutais, sobre o cometa, também é mais fácil de ver, não é? À noite, com aquela luz toda. Sim. Mas pronto, mas é uma boa questão, sim. Normalmente não captamos, se eles andam aí, se eles andem aí, não há assim tanto footage de UFOs, ou UAPs agora, como se diz. Exatamente. Viram o testemunho, para mim o melhor testemunho sobre isto, do meteoro ou meteorito, foi na CMTV. É, brutal. Pá, que o gajo, eu estava com o meu primo, estávamos a fumar na varanda, claramente não era tabaco, não é? E vimos aquilo, e eu até brinquei, olha, vêm os dinossauros de volta. Isto vai, pá, e eu disse, vamos todos com o caralho. E acaba assim. Nós todos por caralho. Mas isso é muito original, vêm os dinossauros de volta. É É a vingança dos dinossauros. Sim. Mas olha, já que estamos a falar começámos por falar de vida, de possível vida extraterrestre, que era um tema que mesmo os nossos patronos perguntaram, comecemos por... queres explicar o que é o paradoxo de Fermi? Sim, o paradoxo de Fermi é postulado por Fermi, portanto, um astrónomo e físico bastante proeminente, portanto, italiano. E ele isto nasce de uma discussão num almoço. Discutiam isto de haver vida ou não lá fora, e a pergunta base do paradoxo de Fermi. Esta é a base do raciocínio. Ora bem, se é assim tão provável haver vida lá fora, e vida é vida inteligente, e tipicamente inteligente, tecnologicamente avançada, onde é que eles estão? Nem comunicam connosco, nem os detectamos. Este é o paradoxo de Fermi. Havendo vida lá fora, nós ainda não... Ou seja, apesar de ser bastante provável haver, podemos debater isso, não há indicação, não há sinal. Acaba por ser esse o paradoxo de Fermi. E depois tem várias iterações. Há a floresta negra, há muitas mesmo, há muitas hipóteses que derramam do paradoxo de Fermi. A do grande filtro, que eu gosto muito, que há uma série de filtros aos quais uma espécie como a nossa tem que sobreviver, ou tem que... O planeta onde vivemos atravessou uma série de filtros que são barreiras à sobrevivência. O asteroide colidiu com a Terra e que arrasou com a espécie dominante da altura é um deles. Nós só ascendemos porque um calhau arrasou com a vida dominante da altura. Nós não estaríamos aqui se não fosse isso. Esse é um filtro. Uma guerra nuclear é outro filtro. Ou seja, há uma série deles. Ou seja, há várias iterações para esse paradoxo do Fermi, que é basicamente isso. Havendo vida lá fora, onde é que eles estão? Porque é que não os encontramos? Porque é que eles não comunicam connosco? E entra em conflito porque depois há a equação de Drake, não é? Que é a que faz uma estimativa Exatamente. de quantas civilizações avançadas há na galáxia. Há na galáxia, sim. Essa é outra que, entretanto, sofreu muitas alterações. Eu creio, mais uma vez, não quero ser impreciso, mas a equação de Drake postula uma série de coisas. Eu não sei de cor.
É quantas estrelas haverá na galáxia, quantas estrelas poderão ter planetas orbitando-a, quantos planetas por estrela, desses, quantos podem ter vida. Portanto, há uma equação que vai... Lá está, é um filtro para chegar a um número. Mas tendo em conta a dimensão do universo, ou a dimensão até de uma galáxia, e esta pequena unidade de tempo em que existe vida na Terra, e, mais preciso, a pequeníssima unidade de tempo em que existe vida inteligente, não tornaria improvável que mesmo que houvesse vida inteligente que ainda não tivesse contactado? Claro, Ou que não... por uma série de razões. Primeiro, o que nós conseguimos ver do universo observável, é uma comparação fácil de operar, imprecisa, seria o mesmo que conseguimos ver da janela da sala da Terra. Ou seja, da Terra vemos o quê? Um horizonte tem que 5 km. A Terra tem um diâmetro de 12 mil e tal, creio, quilómetros. Um raio de 12 mil quilómetros. Então, desculpa, só para tornar claro, aquilo que conseguimos ver, É mesmo com o James Webb... O de James Webb é diferente. O James Webb vê... Vamos lá ver. Eu estou a usar a escala do nosso universo observável. Okay. O James Webb é tão poderoso que consegue espreitar, mas é para trás no tempo. É claro que isso também comporta uma distância. Quanto mais próximo estás a ver da formação do universo, também estás a observar lugares mais distantes. Mas agora, no presente, o universo observável, aquilo que conhecemos é muito pouco. Seria o mesmo, aquilo que conhecemos do universo seria o mesmo que estar a olhar da janela da sala. É uma comparação fácil de operar. É aquele de tirares um copo de água do oceano, não é? Sim. Essa é outra muito gira. A porção da galáxia, eu creio que é da galáxia, que nós já procurámos ou pesquisámos em busca de vida. Vida, não é vida inteligente. É o equivalente a um fino. Tirares de água do mar e dizes, olha, não há vida no mar. Exatamente. Ou seja, há aqui duas contas a fazer, basicamente. Há o espaço, que é uma quantidade... Estamos a falar de uma galáxia. Em centenas de milhares de milhões de galáxias no universo observável. E depois é a escala de tempo. Nós temos os mecanismos de observação que há 100 anos sofisticados, 500 anos. É muito pouco, é uma fatia minúscula de tempo. Pode ter havido outras civilizações no passado que se extinguiram, ou outras que existem agora, mas nós temos esta quarentena de Deus, que é um termo informal. Sim. Tudo o que tu vês no espaço, vês no passado. Exato. Quanto mais longe está, mais olhas para o passado. É como eco. Isto é fácil de pensar com eco. Se estiveres a 5 km e mandas um berro, que eu consigo ouvir cá, tu mandas o berro e o som demora tempo a viajar até chegar a mim. Ou seja, tu podes ter falecido, entretanto, coitado, espero que não, e eu estou a ouvir. O mesmo com a luz. A luz também tem eco. Demora 300 mil km por segundo para chegar cá. É assim que viaja. Ora, se houver uma forma de vida na Andrómeda, que são 2 milhões de anos-luz, eles estão a olhar para nós como nós éramos há 2 milhões de anos. Eles podem olhar para a Terra agora, como se fosse possível, e ter um instrumento que o tornasse possível, que é bastante impossível, pelo menos olhando à tecnologia que temos hoje, iam estar a ver macaquinhos. Sim. Ou seja, não vale a pena ir ali. Imagina a desilusão, não é? Imagina que vivam a 65 milhões de anos-luz. Estão a ver dinossauros. Exato. E vês, olha, vamos ali, aqueles bichos são fixos. Chegam cá e estão macacos com ténis mas e essa sem cabelo. É a questão, sem pelo. Nós, obviamente, que há aquela ideia também falada de que poderia haver civilizações tão superiores que olhariam para nós como formigas. Mas a verdade é que nós temos curiosidade em relação às formigas. Ou seja, será que uma civilização superior seria tão desprovida de curiosidade, mesmo olhando para uma forma de vida inferior que não fosse vê-la? Porque nós, ou seja, isto obviamente, todas as nossas comparações são sempre muito antropocêntricas. Nós temos muita dificuldade, não é? Por isso é que os extraterrestres nos filmes têm todos olhinhos, mesmo que sejam grandes. Sim. Com exceção do Arrival, que faz aquilo de uma forma interessante. Grande filme. Mas acharias provável que uma civilização superior descartasse assim a sua curiosidade e não. Do mesmo modo que eu se calhar consigo observar uma formiga sem que ela dê por mim, eu imagino uma civilização hiper avançada consiga atravessar o cosmos para chegar cá, deve ter tecnologia que nós nem sequer sonhamos e pode passar despercebida, indetectável. Estamos a especular, como é óbvio. Ou seja, eu acho que vida é a maior, vida é preciosa, vida inteligente mais ainda, consciência. Se uma forma de vida desse por consciência na periferia de uma galáxia banal que é a nossa, eu acho que sim, queriam vir cá estudar. Interferir é diferente, mas estudar sim. Mas não há também teorias que dizem que com o avanço tecnológico que a exploração espacial pode passar a ser uma coisa menos importante, porque fica virado para dentro para a inteligência artificial, para viver em mundos virtuais. Não é? Certo. Ou seja, uma civilização avança tanto que cria uma espécie
de Matrix, em que as pessoas estão a viver Certo. ali, em que conseguem explorar tudo dentro de um ambiente virtual e Sim. perdem a necessidade Sim. e o investimento para explorar o espaço passa para segundo plano, Sim. porque estão a viver Sim. para dentro. Não é? Uma simulação. É curioso que houve agora um podcast nesta semana, já não me recordo onde, que um físico falava, a discussão é a propósito da simulação, é 50% para estamos na simulação ou 50% para não Deve estamos. ter sido no Joe Rogan. É gajo possível, é que possível. tem a ver com videojogos. E que Exatamente. ele- O que é interessante. A especulação da simulação, eu gosto muito desse cenário. Não, eu não concordo com esse ponto de vista, por uma razão. A entropia é o sinal de alerta, ou o sinal de morte que o universo nos dá. Entropia é o quê? Se nós criássemos uma simulação, o que eu não acho impossível, e também não acho assim tão lunático imaginar que nós estamos numa simulação. Sim. É uma grande questão que podemos ter mais à frente. Mas essa tecnologia ou hardware dentro da qual o software decorreria depende de energia. E vamos imaginar que seria alimentado com luz solar. O sol um dia vai morrer. Se nós temos a jogar as fichas todas na sofisticação dessa tecnologia para desenvolver ou desdobrar a nossa continuação como espécie, vai chegar a uma altura que a Terra vai morrer, o Sol vai engolir a Terra. Ou seja, eu acho que sim, podemos caminhar para aí. Acho giríssima a hipótese da simulação, é giríssimo, quem não, com a inteligência artificial, com os Unreal 5, os motores de jogos. Vira o Sora, aquilo é absurdo. O Sora é tipo uma espécie de Midjourney do ChatGPT, da OpenAI. É text to vídeo, escreves, mostra-me um macaquinho a comer uma banana. E ele faz-te um vídeo na hora hiper realista. É absurdo. Mete isso com computação quântica, que é muito forte para processar informação. Imagina o futuro daqui a 100 anos. Eu costumo dizer isto em tom de brincadeira, não querendo desviar muito do tema, mas eu creio que bate certo. Eu costumo dizer que nós somos das últimas gerações a morrer. O Guilherme também. Assim, Aliás, eu tenho esperança ainda de não morrer. Não, mas é que o Guilherme tem a esperança de não morrer. falecer. Eu digo que ele vai ser dos últimos a morrer. Eu acho que vai ser assim, vai deixar tipo... o que é trágico vai ser... Não, é trágico sempre. Vou-te explicar porquê. Primeiro, se não faleceres, estás velhinho. Vais estar velho para sempre. Mas seja como for, fazes o upload se quiseres. Upload. E já vai haver também... Pronto, vais à oficina trocar coração. Ou avatar, se quiseres, para não sermos na parte da simulação. Eu acho mesmo que somos das últimas gerações a morrer, o que é revelador e ao mesmo tempo perigoso. Como é que será um futuro no qual ninguém morre? Será que morrer vai ser um luxo? Será que vais ser escravizado e trabalhar para sempre e não estás a chance de morrer? São questões filosóficas. Mas aqui já falámos disso. Acho que as pessoas deixam de ter filhos, porque se és eterno, perdes um bocadinho a necessidade de tu por criares. Mas uma coisa que acho que também falámos aqui há pouco tempo, que é, se tu tiveres uma coisa que quando tu podes, imagina, fazer um save game, não é? Certo, e morres e voltas. Certo. Aí é diferente. Certo, Mas se não puderes voltar e souberes que tens virtualmente a eternidade pela frente, tu vais andar de carro, vais correr o risco de poder morrer. Então, mas tu já andas de carro e podes morrer. Mas tu sabes que aqui vais morrer, estás a ver? Está bem, Certo. É muito menos precioso porque tu sabes que vais morrer. Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é muito mais precioso porque tu sabes que a tua vida é finita e que não Mas podes tomas voltar. mais riscos, porque sabes que é curta. Se ela for virtualmente eterna, há muitos riscos que tu não vais querer Eu correr. acho que vais ter pessoas neuróticas em que isso vai influenciar. O resto dos outros, não sei. Mas mesmo a cena de ter filhos, nós estamos a falar, imagina, em termos de evolução, acho que teriam que passar centenas, se não milhares de anos para tu conseguires alterar o determinismo que está nos teus genes de procriação. Não é? Eu digo de uma forma muito mundana que é, eu vejo como é que mulheres entre os 20 e tal anos e 30 anos olham quando eu passo com o meu filho de 2 anos. Que é diferente dos homens, curiosamente. Certo. Há ali um sorriso, um brilho qualquer. Obviamente que eu estou aqui a exagerar e nem todas as Mas vezes. eu quando passo com a minha cadela também. Também, exatamente. Mas Smooth há um operator. determinismo, ou seja, e tu, quando és pai e mãe, sentes isso, não é? Há ali um determinismo, está ali, ativas ali qualquer coisa, não é? Aliás, nós todos estamos cá exatamente para isso. Podemos estar aqui a falar sobre física quântica e astronomia e não sei o quê, mas há um lado... Não, mas neste cenário, a mulher poderia ter filhos aos 1000 anos, ou aos 2000 anos. Certo, não tem que ter logo, potencialmente. Há um imperativo biológico que é Sim. difícil de contornar. E mesmo a necessidade, repara, eu compreendo o ponto de vista do... se eu agora me dissessem assim, Fábio, não vais falecer, qual é a motivação? Qual é o meu drive? Não é? O facto de eu saber que vou falecer, e nós temos consciência disso, é um dos drives principais para nós comermos, por exemplo. Tudo o que fazemos responde a um imperativo biológico que te previne de morrer. É o livre-arbítrio, no fundo. Eu como porquê? Porque quero ou porque não quero falecer? Eu tenho filhos, mais do que não querer falecer, eu não quero que a minha espécie morra. Eu tenho filhos porquê? Porque gosto muito de filhos, ou antes disso há um nível que me diz, não, tens de ter filhos para a tua espécie, para garantir a continuidade da espécie. É um imperativo biológico. Interrompendo esse imperativo biológico, é uma questão, vai haver esse drive para ter filhos? Eu acho que sim, porque
tem um efeito fisiológico muito real nas pessoas. As senhoras, lá está, passam a pé do menino. Eu acho que continua a haver, mas acho que diminui drasticamente. Diminui, ou seja, prolonga-te no tempo tudo. Sim. Não tens Mesmo aquela o urgência. casamento, ninguém vai casar aos 30, aceita para sempre, mas o sempre são 10 mil anos. estás a ver? Não, é sempre, literalmente É sempre. sempre. Ali sim estão a falar a verdade. Estás a dizer, não é agora. Claramente o poliamor e as relações abertas iam... sim. Tu, potencialmente, pode ser um nível, pode ser um nível, como a sociedade se vai organizar de outra forma, se calhar também... Mas vamos de falar outra forma. da simulação, que é uma coisa que me interessa. Tu, se tivesses que meter... imagina que tínhamos que apostar. Podemos fazer isto com várias propostas. Estarias mais inclinado em que existisse um Deus, um Criador, mesmo daquela versão do design inteligente, ou que isto seria uma simulação? A simulação. Ou as duas. Vamos determinar o que é Deus. Sim. Não é? Suponho que nós somos uma simulação. A ciência não Eu, pode... quando falo Deus, o Deus bíblico. O Deus que nós Criador. achamos, ou seja, um Criador que diz, "Psst, agora faça-se luz e... Não, é mais a simulação. Por uma série Mas de razões. nesse caso teria que haver um Criador, que não seria o Criador de Deus, mas É outra isso, é isso, civilização. é É isso. um programador. cheio de programador. borbulhas na Cá cava está. É um gajo, um gajo barrigudo está a comer uma pizza. É exatamente. verdade. Ou somos um experimento de uma turma. Vamos criar aqui e está tudo tão mal, esta sociedade, porque foi mesmo... Nota negativa. É. Olha. Estás a ver? Sim. Não sabemos, então... Lá está. A ciência não consegue determinar... Se alguém disser, não, nós não temos uma simulação, está a mentir. É presunção. Não sabemos, ponto. E o que o senhor dizia no podcast, eu não me lembro do nome do senhor, mas Também pareceu-me não. sério o senhor. Sim. Se criares uma, aumenta exponencialmente a probabilidade de estares numa também. Sim. Pá, porque se tens uma, onde é que acaba? Qual é a primeira? Seremos nós a ponta da cauda? Ou estamos aqui no meio, não é? Essa é a primeira pessoa que fez que propôs essa teoria, que era um filósofo matemático do Canadá, não é? Sim. Ele punha essas hipóteses, que era uma lei das probabilidades. É um Assumindo trilema. que Sim, nós sim, conseguimos sim. criar e que não nos autodestruímos, se nós conseguimos criar, significa que haverá uma infinidade de Exatamente. simulações. Sim. E então a probabilidade de nós termos a primeira que criou todas É é muito baixíssima. baixa. Sim. É mais provável Sim. estarmos nós na Mas simulação. é engraçado, se tu perguntares a qualquer pessoa isso, gera uma espécie de pânico existencial ou até desmerecimento, enquanto que se disseres Deus, Deus, É mais ok, eu acredito, reconfortante. Sim, porque tem a ver com esta coisa da nossa auto-importância. Não, se houve um Deus que escolheu criar esta espécie, mesmo que, ou seja, renegando a nossa comparação com outras espécies, a proximidade do código genético, tudo isso. Isso aí, ou seja, haver um Deus que nos crie, dá-nos uma importância. A questão de sermos uma simulação, as pessoas acham isso horrível porque acham que são um jogo de computador. Sim, e que não é real. Sim. Ou seja, o Deus tem ele ao menos criou uma coisa real, não é? Pegou em calhaus e fez tudo. Mas não é real? É real. Não, what is real? Sim. Não, o Morpheus agora. Sim. Real é o que tu sentes como real. não é? Completamente. O real está aqui. Isto Há pessoas que são esquizofrénicas e que para elas é real aquelas vozes que elas ouvem. não é? Tá, é São exatamente reais. isso. Nós podemos conjecturar, só para terminar esta questão, imagina que nós sabemos que a Terra vai falecer. 4,5 mil milhões de anos, o Sol vai... Daqui a 4,5 mil milhões. expandir Que é, e vai que é o que tem mais ou menos agora, não é? Não. É, Ok. nós estamos no meio da Estamos na crise de meia-idade. Exato. Que explica muita coisa. Sim, não é? aliás, eu até digo mais. O Sol vai engolir a Terra à medida que se torna uma gigante vermelha, é o ciclo natural de uma estrela, e vai mandar a Terra ao ar. Só que antes disso, antes a vida na Terra vai ao ar, quando o Sol tiver expandido 10 a 20% do seu tamanho, daqui a 500 milhões de anos. Atenção que não é assim tanto tempo, a uma escala evolutiva. Esquece, é muito calor, não haverá, será incompatível com vida. Se quisermos sobreviver, imagina que não conseguimos sair daqui e colonizar outro planeta, ou ocupar outro planeta, para não usar um termo. Imagina que não conseguimos chegar a uma civilização tipo 2, ou seja, ocupar vários planetas. Podemos criar uma simulação, pôr numa mini probe e mandar pelo espaço à deriva, alimentado por luz que apareça, e ali estamos nós, perdidos à deriva. Ali num Não é? servidor, até bater numa rocha e tudo. Ou seja, isso pode acabar do nada quando Não é um esse asteroide satélite que cai, bater. és tu que bates no asteroide. Isto estava um livro top. Ou numa nave alien Mitra, estás a ver? Que Certo, pôs pisca. certo. Pôs pisca. Não pôs pisca e foi contra nós. E tipo, o que é que foi aquilo? Pode ser. E arrasas com milhares. Já agora só, a Terra vai morrer nessa altura e nessa altura a galáxia está a colidir com a Andrómeda, ou seja, vai ser o apocalipse mesmo. Nessa altura esquece, vai ser mesmo o fim do mundo. Porque convém se calhar já termos chegado a outro... Convém, sim. E por isso é Vai que ser o que eu vou dizer é polémico. Props para o Elon Musk.
Eu dropo mais. Sim. por tentar... E ao Blue Bev, pronto, podemos discutir a pessoa, mas é fixe fazer isto. Pá. Eu sei que isto não vai abonar em meu favor, mas... Não. Não, eu acho que é separar o homem da obra do artista. Sim. Ou neste caso, mais do que a obra, a intenção de... Não, é certo, eu estou a discutir exatamente a Sim, intenção. tu podes discutir se vale a pena esse investimento todo, dado que esse espaço temporal ainda é grande, Sim. quando há tanta coisa mal cá que poderia ser corrigida com essa eu acho que uma coisa não invalida a outra. Sim, também é acho giro que pelo não. experimento científico, acho divertido, mas só de ver os valores envolvidos são uma ninharia comparando, por exemplo, com o budget para a defesa norte-americana. No outro dia eu vi o Neil deGrasse Tyson a explicar quantos cêntimos num dólar é que gastava a NASA em comparação com a defesa. Sim. Pá, eu não me lembro, mas era tipo 0,01, absurdo. era assim uma coisa... Absurdo. Não era tipo 0,1, era 0, Se pegares numa nota de $1, ele disse isto. Ele disse isso, exatamente. Pegas numa nota de $1, e cortas uma tirinha com 1 milímetro ou menos, é o que a NASA ganha. Desse dólar teu é o que a NASA tem para... Eu acho que era 1%, não era, que a NASA tinha do orçamento. Não, Não, menos. é 0 ponto. Não, antigamente, depois foi diminuindo. Então, eu acho que chegou mais, chegou a ter mais. Chegou a ter bastante mais. Na altura, se calhar, Na das expedições lunares. corrida ao espaço, portanto, na Guerra Fria. Olha, ainda no domínio da vida... Mas só para terminar a cena da simulação, vocês gostavam de saber que estão? Sim, ou não? adorava. Porque isso abre porta, eu acho que é... Mas o que é que isso implicava na tua vida, se soubesses? Temos que pensar Nada, nas não consequências. podias fazer nada. Só Também não, estavas implica numa do simulação. ponto de vista filosófico, não é? Eu sei que é uma simulação. Eu acho que esta teoria, e esse gajo que foi ao Joe Rogan, acho que também começa-se a tornar uma espécie de religião alternativa, porque O pressupõe, ser humano é tão macacoide nesse aspecto. dá-te Está a sempre promessa, a fazer... uma possível promessa da vida eterna. Certo. De que se tu estás numa simulação e a tua consciência está lá, quando tu morres, Claro. podes não morrer mesmo, Certo, podes ir certo, para certo. outro nível. Bom ponto de Estás a vista. ver? Sim. Bom ponto E de isso vista. faz com que as pessoas adiram facilmente. Claro. Mas estás a bom ver, ponto de isso tem a ver muito com realmente esta limitação nossa cerebral, não é? De que tem que sempre acreditar Em que algo, tem a ver sim, com a medo sim, da morte e acreditar em algo e organizar-se em função disso, sim. não é? Podes Tipo estar no seita. tutorial do jogo só, ainda a aprender coisas. E depois vais castigo. para o nível a sério. E com armas a sério, escuras. Sim, e não- sim. Estás de castigo. E se isto depois- for tudo um castigo, uma quarentena para os mauzinhos, Também pode ser. o inferno. Pode ser o inferno já isto. Lá está. Mas eu gostava de saber só para uma questão, ou seja, como eu ocupo-me de perguntas e grandes questões, gostava de saber só por saber. Não ia Tu tinhas ter mais um dos teus vídeos falava, acho que tinha a ver como é que seria outra civilização e falavas da mínima percentagem que separa o nosso código genético de um chimpanzé. Que Certo. nós somos Ou seja, 98.9, mais sim. para lá, mais para cá, mas é na ordem das casas assim mais. Sim. Sim, e que nesse 1,1 está um mar enorme de diferenças, não é? De capacidade, sei lá, para criarmos o... Ou seja, de forma lírica, desculpa, mas basicamente, claro que partilhamos funções com os chimpanzés, que é o nosso parente genético mais próximo. As pessoas, o sentimento crítico das pessoas às vezes surpreende. Parente genético não significa que nós descendemos diretamente do chimpanzé. Há um bonobo. Porque é que então existem chimpanzés ainda? É, Não evoluíram exatamente, todos. E eu a explicar, mas eu disse, É. partilhamos, nós andamos, não é? Temos muita coisa em comum, mas nesse 1,1% cabe poesia, irmos ao espaço, catedrais, o Estádio da Luz, podcast. Mas é isso, sim. A hora se põe, era o exercício que eu convidava as pessoas a fazer na altura. Imagina uma espécie que é diferente de nós, na mesma direção, em que nós somos diferentes do chimpanzé, 1,1 diferente de nós. É claro que não é líquido que fosse extraordinariamente brutal só por causa disso. Pode ter a mesma diferença que nós, pode ter só 1,1%, ou ser igual. Não é um imperativo que determine que a evolução de uma espécie que siga esse rumo. Pode ser completamente diferente de nós. Mas é um exercício giro de ver como há este gap nos Tu pares também te chimpanzés. interessas por biologia, certo? Vou-me interessando, não é muito, mas interessa-me um bocadinho. Porque já que estamos a falar da possibilidade de vida fora do nosso planeta e não necessariamente inteligente, uma vez perguntaram ao Richard Dawkins como é que ele imaginava, e ele, uma das coisas que disse, ele disse, olha, eu acho que uma das coisas que teria que ver que seria uma forma de visão ou de orientação. Ele dizia que o sonar, como nós temos isso em menos animais do que nós, muitos têm visão, mas imagina como têm as baleias ou os morcegos, que o sonar poderia ser uma das características de uma espécie alienígena. O que é que tu achas que poderia mais, alguma coisa que tu achas que podia haver? Pode ser marítima ou aquática a espécie. Ou seja, tudo depende do contexto, do ambiente. Nós somos assim
temos pouco pelo, porque a temperatura é boa. Se fosse mais quente, tinhas menos pelo ainda e a pele mais escura. Se fosse mais frio, tinhas mais pelo. Depende do ecossistema. Por exemplo, há uma lua no sistema solar, uma lua de Júpiter, Europa e Encélado, em Saturno, que podem ter vida. Mas, vamos lá ver, as luas estão cobertas de gelo e pode haver, especula-se, e há algum grau de certeza, que há água líquida dentro da lua. E conjecturamos se pode haver vida ou não. Microbiana ou, quem sabe, macroscópica. É pouco provável. Havendo macroscópica, pronto, seria... Não, estamos aqui a imaginar uma vida inteligente nessas luas, seria bizarro. Mas seria aquática, não tem mal nenhum de ser aquática. Nós sabemos que os golfinhos têm até... Eu não sou uma autoridade para falar sobre isto, mas têm um cérebro até bastante maior do que é... Muito mais... e têm forma de explicação inteligente entre eles. Portanto, bastante sofisticadas. Tem até sotaques. Olha, cada zona tem dialetos e sotaques diferentes que conseguem Os dos Açores não são compreendidos por... E agora está a ser há um projeto de inteligência artificial que está a tentar descodificar a linguagem das baleias. Porque supostamente há uma equação qualquer que mede a quantidade de informação transmitida, mas numa linguagem. As baleias têm uma linguagem mais complexa que a nossa em termos de informação que conseguem transmitir. E o que se especula, tu podes ter uma forma dessas de vida que é intelectualmente superior à nossa, só não tem forma de manipular o ambiente. Não é? Exatamente. O que é curioso, o que é que faz uma espécie avançada? Manipular o ambiente, por exemplo. Nós estamos aqui, este ser é literalmente um produto deste planeta, das condições deste planeta, e aquilo que o nosso planeta melhor produziu que corresponde a uma civilização avançada. Até agora, se fomos os únicos. Os dinossauros, por exemplo. E já agora, a natureza está-se a marimbar, acho eu, para a inteligência. Os dinossauros governaram este planeta durante milénios e não eram inteligentes. A natureza não se preocupa com isso. Mas pronto, aqui estamos. Somos um produto deste planeta e é aquilo que eu acho que o nosso planeta melhor soube produzir em termos de vida, neste caso. É inteligente, não desprezando, obviamente, o resto das espécies de vida, que são meritórias também, como é óbvio. Não gosto muito desta visão antropocêntrica, que nós somos o centro da evolução. Mas a verdade é que temos um papel importante, nem que seja a carregar a tocha da vida terrestre e da consciência, pelo menos até agora. Eu acho que nós fomos feitos para fazer cães. Para fazer os cães, que é o ser realmente mais adorável. Mais adorável. Certo, é verdade. Acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Mas e que a natureza não conseguiu fazer sozinha. Engenharia biológica, sim. Há bocado falaste de exploração espacial. Tu achas que durante a tua vida ainda vais ver algum tipo de colonização de Marte? Quando digo colonização, não é preciso erigir uma cidade, mas pessoas a viver em Marte? Eu acho que sim. É extraordinariamente difícil. Marte é um planeta extremamente nefasto ou seja, o ambiente lá é mesmo incompatível connosco. É óbvio que temos que montar domes, portanto, habitáculos. Mas eu acho que viste o Total Recall? Vi, claro. E fiquei para sempre... The Martian. The Martian é giríssimo. Sim. O Total Recall com o Schwarzenegger. O Schwarzenegger é um clássico. Aquela parte dele que ele fica com os olhos para fora. Eu vivia atormentado. Sim. Eu era pequenino na altura. Eu lembro-me com três mamas. Era a principal. Exatamente. E depois fizeram outros com o Colin Farrell. Sim. Exatamente. Sim. Agora, mas eu acho que sim. Na Lua ou em Marte, para falar em planeta, eu acho que sim. Ou pelo menos que vamos tentar fazê-lo. Eu acho que é interessante começarmos a treinar. Eu acho que isto não serve mais nada do para treinar. Eu duvido que alguém vá querer morar em Marte, realisticamente. Ou terraformar Marte. Isso leva muitos anos. Mas nem que seja para treinar. Ou seja, o ser humano empurrar os seus limites. Eu acho isso divertidíssimo e é isso que nos faz uma espécie incrível. É querermos sempre saber mais e testar o nosso limite. Enquanto civilização. Eu acho que isso tem utilidade. Mais uma vez, com vista à evolução humana. O que é isso, a evolução humana? Da nossa civilização é passar para um nível 2, um dia nível 3, portanto... E mesmo em termos de desenvolvimento de tecnologia e descobertas científicas que depois podem ser utilizadas noutros... como aconteceu com a corrida ao espaço. Portanto, e mais do que isso, falando agora... Mesmo o exercício de estudar buracos negros. E props para o Vítor Cardoso, aqui uma palavra, porque eu aprendi isto dele. Ele é uma autoridade em estudos de buracos negros no mundo, não é só em Portugal. As pessoas perguntam, para quê derreter dinheiro, estudar buracos negros tão longe? E ele disse, meus amigos, olha, posso salvar vidas. Nós detectámos ondas gravitacionais que vieram de buracos negros. Nós temos tecnologia que detecta ondas gravitacionais, que são ripples no espaço-tempo. Portanto, ora, se temos essa tecnologia que detecta ondas mesmo muito ténues,
nós vamos conseguir tecnologia que detecta outro tipo de ondas, mais lentas, sísmicas, e com isso salvar muitas vidas antes do sismo acontecer. Nós vamos detectar o sismo muito antes de ele acontecer. Ou seja, o espaço, olhar para cima, é olhar por nós e pelo nosso planeta. Eu gosto muito de dizer isto, porque é isso que faz nós humanos, em última análise. É óbvio que em relação às outras espécies, nós falamos, nós temos uma série de assets que outras espécies não têm. Mas se há uma que temos, é esta, é de olhar para cima. E perceber que há algo mais lá fora, estudar e com isso trazer coisas boas para nós. Portanto, é giríssimo, ciência do espaço. E quais é que são as grandes ameaças à vida? Falávamos há bocado do Sol, não é? Mas, sim, o Sol vai falecer. Mas há uma probabilidade também real de haver um solar flare, não é? Pode haver, sim. Em que vai tudo instantaneamente. Vai tudo ao ar. Vamos lá ver. Depende da força, não é? Porque sim, ou seja, grelhas de comunicação, vai tudo ao ar, isso seria o caos. Pois. Seria o evento de Carrington, em 1845, acho eu, ou 49. Foi um solar flare, portanto foi uma tempestade geomagnética fortíssima e na altura aquilo provocou muitos incêndios e foi uma catástrofe. É assim, hoje, por um lado, conseguiríamos mitigar os efeitos, mas ficarmos um mês em blackout total era mau, era mesmo muito mau. Blackout informático e eletricidade. Portanto, seria mesmo muito mau. Agora, há outros fenómenos muito exóticos que são muito pouco prováveis, mas que esquece. Por exemplo, um gamma ray burst que venha as galáxias. Especula-se que tenham todos buracos negros supermaciços que libertam raios gama ou então mesmo pulsares, salvo erro. Se um vem na nossa direção, mesmo que esteja longe, esquece. Tu nem dás por ela. Nem dás. Okay. Adeus. E, claro, depois asteroides, os ângulos mortos, isso é muito... As pessoas, eu não sei dizer se nós, a partir assim, se a NASA e a ESA deram pelo objeto. Eu quero confiar que sim. Mas temos ângulos mortos e às vezes pode vir um muito rente e nós não sabermos e provocar o EVOC. Mas há muitas ameaças, sim, neste calhau suspenso no meio do nada. A explosão de um super vulcão, não é? Fala-se muito aquelas teorias do nosso planeta, sim, Yellowstone, se aquilo rebenta. Certo. Não, é uma ameaça real. Não digo para dizimar a uma escala planetária, mas que causa-se muitos problemas. Nós somos muito frágeis. Isto que nós temos é muito frágil, apesar de tudo. E é preciso valorizar. Não temos noção. Eu gostei muito daquele vídeo da miúda. Houve um vídeo de uma miúda olhar para cima. Aquela só vir o vídeo com som perde o encanto todo. Então, só parar. Mas agora até fizeram uma musicazinha, aquilo fica assim bem poético. Eu até me disse a história, que brutal. Depois vi o vídeo sem som. Agora vi com som, não tem tanto encanto. Mas a reação dela, olhar para cima, mesmo a vocalização que ela fez, tipo... O espanto, não é? Está ali o maravilhamento e a fragilidade. E é exatamente isso. Nós somos no meio deste calhau, suspenso no meio de uma vasta arena cósmica, que somos nós. Ainda em relação à exploração espacial, uma das grandes limitações é as distâncias. E, portanto, mesmo tu conseguisses viajar a uma velocidade maior do que nós conseguimos hoje, continuam a ser distâncias absurdas, que as nossas cabeças nem conseguem contemplar, a maioria de nós, não é? Quando nós víamos aquelas séries ou filmes da velocidade warp... Sim, warp drive. Sim. Ou utilizar, como no Interstellar, wormholes. Buracos de minhoca, sim. O que é que se sabe, ou qual é que seria a possibilidade disso que fuja só à questão da ficção? O que é que se sabe que se poderia viajar de outra maneira que não aquela que nós temos hoje limitada, com foguetões? Há muito pouco, infelizmente. No papel, Einstein, é a ponte de Einstein-Rosen, os wormholes. No papel, eles existem. Nós sabemos se podemos atravessá-los. Tipicamente podemos e chegamos lá ao outro lado, mas é desfeitos. É a mesma coisa que lançares uma folha para uma fogueira. Ela existe, mas em cinzas, não é? Portanto, os wormholes existem e de facto são pontos no tecido do espaço-tempo. Portanto, tu estás aqui, queres ir para aqui, aquilo faz uma pontezita e tu instantaneamente vais para o sítio onde queres. E já agora, tu fazendo isso, viajas mais depressa do que a luz. Estás a quebrar uma regra. Porquê? Estás a pegar num atalho, estás a ir para uma hiperdimensão diferente da nossa. E imagina que estás na Terra agora e vais para uma galáxia que esteja a 65 milhões de anos de luz. Vais lá, instantaneamente. Só dás para a Terra, podes ver o brilho do asteroide que colidiu com a Terra e matou os dinossauros. Ou seja, a luz está só a chegar lá. Ou seja, tu viajas mais rápido que a luz. Portanto, há essa. Depois há muitas especulações. É muito difícil. Há os warp drives. Houve um físico mexicano, salvo erro, chamado Miguel Alcubierre. Eu acho que é Alcubierre, mas não sei, que criou ou especulou, ou conjecturou a Alcubierre Drive. No fundo é uma warp drive típica que é, ou seja, tem por base um mecanismo de gravidade,
Ou seja, não é por propulsão. Esses UAPs que se vêm por aí, tipo Bob Lazar, dizem que... Atenção, não é só Bob Lazar. Estou aqui a brincar. Tem aquele David Fraser. Pronto, o David Fraser, ou seja, a Marinha... Mais... Atenção que há evidência, isto para falar de uma tecnologia que nós parece, ou especulamos que já vimos aqui. Eu sou muito cauteloso a falar disto porque, apesar de serem vídeos da Marinha, não sabemos o que é que aquilo era. Aqueles são vídeos acreditados e autenticados pela Marinha. São objetos que não têm um heat trace, ou seja, não há propulsão. Nós esprememos matéria para andar para a frente, não é? Combustível. Aquela não. Viajava a velocidades absurdas, descia a grandes velocidades, entrava na água a grandes velocidades, ou seja, parecia ter este método de propulsão, warp drive, ou que domina ou manipula gravidade. O que é? O que é que são estas... Imagina que estás numa cama, num colchão, tens uma bola de golfe, uma bola de bowling em cima. Se meteres o joelho e dobrares o espaço, a bola anda, certo? Move-se. Portanto, essas naves fazem isso. Criam uma destrução à frente. O Alcubierre Drive especula, ou no papel, é isto, nós ainda não conseguimos chegar lá, mas faz isso. Tens a nave, dobra o espaço à frente e manipula o de trás. Então tu andas. Agora, isto a grandes velocidades. Tipo um Segway, né? Pronto, é tipo isso. Fez-me lembrar o meu espanto quando vi o skate do Michael J. Fox, quando o Back to the Future 2, quando ele vai ao futuro e aquele skate Pronto. que é... Sim. Pá, tipicamente é isso. E a partir disso anda a grandes velocidades. Não sei se à velocidade da luz é impossível, tu não sobrevives a andar à velocidade da luz. São energias muito grandes, tu serias esmagado pela energia. Mas temos esse problema, esse imperativo da distância. A estrela mais próxima está a 4 ponto qualquer coisa anos de luz. Nem sabemos ter um planeta habitável. Tipicamente terá. Portanto, teríamos que viajar durante 4 anos à velocidade da luz. Que é impossível. Percebes? Epá, é muito tempo. A não ser que consigas, lá está, fazer wormholes. Seja. Eu vi há pouco tempo, mas já não me lembro. Era num documentário sobre isso, que havia uma teorização sobre como viajar, de como contornar a regra de Einstein e viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Mas eu já não me lembro bem como é que era. Eu acho que era... puxando, estás a ver? Usando esse tecido espaço-tempo gravitacional, em que tu puxavas para cá, e, ou seja, dentro de onde tu ias, tu não ias acima da velocidade da luz, ou seja, as tuas propriedades físicas não perdias a massa, não é? Certo. Eram conservadas porque tu estavas a puxar o espaço para cá. É um wormhole, tipicamente é exatamente isso. É uma proposta de Einstein, funciona assim, se quiseres. É um nó que liga 2 pontos no espaço, vá. É mais ou menos isso. Sim. Mas aquele era um bocadinho diferente do wormhole, mas já não me lembro bem, porque aquilo pressupunha que o espaço é que estava a andar para ti a velocidades superiores à velocidade da luz, tu não, certo. E que era tipo, se calhar puxares o cobertor, né? Certo, e a coisa vir até ti. Sim. E tu na verdade estavas estacionário. Certo. Havia uma teoria disso, tinha um nome qualquer. Ok. Físico Mas estava estamos a falar de coisas que envolvem muita energia. Lá pois está. sim, a questão é essa. O que aquela escala de Kardashev, civilização tipo 1, 2 e 3, e a de 1 é planetária, 2 estelar, a terceira galáctica. O que as faz evoluir é tecnologia. Quem sabe um dia nós consigamos manipular esse tipo de matéria ou energia, esses níveis de energia, nós estamos no tipo 0. Mas olha, atando duas coisas que já falámos aqui, Sim. imagina a possibilidade de transferência da consciência, isso ajudaria à exploração espacial para fora, se não intergaláctica, mas pelo menos para fora do nosso... Sim. Imagina, tu fazias o download da consciência, metias, mandavas num veículo espacial qualquer, mesmo que demorasse não sei quantas centenas ou milhares de anos. Ias a dormir? Sim. E acordavas lá. Certo. Assumindo que um dia podemos fazer isso, fazer download da consciência, ou upload, neste caso, para um avatar ou para um... Assumindo isso e estamos a congelar. O Guilherme está a torcer, não é? Estás a torcer que isso aconteça no teu... No nosso sim, se bem que não era essa imortalidade que eu gostava de ter. Gostava mais a cena era física. do Duncan MacLeod, tu querias. Sim, só se me cortassem a cabeça em duelos de espada. Pois, já. Porque eu acho que o download da consciência é inevitável. Sim. Vai acontecer. Achas que vai acontecer mesmo? Acho que sim, acho que isto é uns e zeros aqui. Não há nada... Mas é curioso, o Fábio fez um vídeo, acho que não foi assim há tanto tempo, sobre como é que o cérebro é o organismo mais complexo do universo. Sim. E que um computador teria que ocupar... quarteirões e que ainda assim funciona com uma energia de 20 watts, não é? Com hambúrguer, não é? Eu te digo mais. Assim que compreendemos o cérebro, assim que o estudo do cérebro, o mapeamento do cérebro for mais sofisticado, este discurso muda logo. O discurso da simulação, portanto, do upload da consciência. Estamos a falar de uma coisa, estamos a conjecturar, estamos no máximo da conjecturação aqui, mas não deixa de ser divertido. Mas sim,
pegando nesse dispositivo mais avançado do universo, que é o nosso cérebro, assim que o entendemos melhor, eu suponho que o casar da tecnologia que temos hoje com... Ou expandir a nossa existência, e a nossa existência é o que se passa aqui, para um nível diferente, eu creio que vai entrar na discussão. Mas imagina isto, nós, a espécie humana, vamos assumir que tem 200 e tal mil anos, não é? Demorou a totalidade da sua existência a descobrir uma coisa que nem sequer supunha que existia, que é o genoma, não é? E a descodificá-lo e as implicações que isso tem, inacreditáveis para tudo, para a tua saúde, não é? Para descobrir a nossa origem. Imagina que isso acontece em relação ao cérebro, ou seja, que nós conseguimos descodificar o cérebro, uma descoberta ao nível daquela que foi o genoma. Isso deve abrir... Leva-te para um patamar, abre que nós nem conseguimos contemplar. Ou abre conversas que hoje são tidas como a ficção, abre logo conversas, já não são assim tão ficção quanto isso. Tu consegues ver sonhos. É o que é giríssimo. Tu consegues ver, é uma coisa assustadora, mas consegues é real. ver sonhos? Sim, vês imagens muito chocadas, mas são imagens. Isto é qualquer coisa de brutal. Eu acho que mais uma vez estou a conjecturar, mas é a minha proposta, sou eu a teorizar. Eu imagino que dentro de 50, 100 anos, e estou a ser bastante generoso, o mundo vai ser muito diferente. Eu acho que a indústria mais afetada vai ser o turismo, à medida que também a tecnologia de transporte se banaliza, ou seja, que ir a Times Square vai ser banal. Vai ser tão banal olhar para Times Square como eu olhar para o Guilherme. Ou seja, vai ser banal. Eu acho que tendo esta tecnologia ou masterizando-a, tu vais querer passar férias em Miami 86. Vais querer passar uma semana na pele de Maradona e pagas mais para ter aquele jogo mítico da mão. Uau. Queres uma semana na vida de Ronaldo com um Barcelona-Real Madrid. Isso é um bocado, falamos do Total Recall, o Total Recall fala disso. Westworld, no fundo, se quiseres. Westworld, exatamente. Ou seja, eu acho, não é achismo, se desbloquearmos o cérebro, isto entra na discussão. Não tenho a menor dúvida disso. E o futuro vai ser muito diferente. Acho que estamos mesmo numa nova era da Revolução Industrial. É mal comparado a IA, a evolução do estudo do cérebro. Acho que vamos entrar numa era completamente diferente. Nós estamos no fim de uma grande era. Vai começar outra. As questões do Neuralink também, do Musk, não é? Sim, Ou seja, começarmos a ter uma interface direta entre a tecnologia e o nosso cérebro. Sim. E mete isso é o primeiro passo para acontecerem essas... Vai ser uma era... transformações, não é? Soa a ficção, soa tudo. Se dissesse isto a alguém em 1500, ias passar por... Ou bruxo ou Deus. E coisas que nós neste momento nem sequer conseguimos contemplar aqui sentados. Sim. É mesmo. Mas olha, desafiante. já que estavas a falar do futuro, fizeram o Neil deGrasse Tyson fez pequenas previsões para 2050. Portanto, não estão a falar de 50 anos como tu, mas de 25. Certo. Ele diz que a neurociência será tão avançada que doenças mentais acabarão, que os carros autónomos dominarão, a norma. Serão a norma. Se quiseres guiar um carro a combustível, tens que alugar um autódromo. Certo. Que a indústria espacial será financiada pelo turismo, e que será uma coisa comum, que o cancro será curado, que haverá medicamentos personalizados em função do teu ADN, e que vamos conseguir fazer crescer membros como nos lagartos e órgãos, com o CRISPR, não é? Aquela cena. E que é o que é isso? É uma manipulação de ADN. Ou seja, se tu conseguires alterar o teu ADN, imagina, teoricamente, tu podes misturar o teu ADN com o ADN de outro animal e ter, imagina, dá choques. Se tens uma enguia elétrica. Não viste Eles conseguiram fazer, mas isso acho que não é o que foi com o CRISPR. Misturaram o genoma de ovelhas com aranhas. E a lã da ovelha tem propriedades da teia de aranha. Estás a ver que é o material mais forte que tu conheces. E manipular, aquela coisa de ser super-humano. Estenderes a memória manipulando o genoma, portanto, o CRISPR neste caso. Super-humanos. Estender um pouco a tua força muscular, a tua memória, ou seja, vais criar aqui... Isso cria um gap muito grande. Isto só para já agora completar o raciocínio. Um gap entre estes super-humanos, isto custa dinheiro, e os pobres. Claro. Isto, nós, no futuro, pode ser uma coisa... Classe P. Sim. Que é triste. Os ricos. E hoje em dia já é possível fazer algum dessa, né? Escolheres a cor dos olhos. Pronto, a fealdade um dia, infelizmente, pode ser uma característica de uma classe mais... Pronto. E já vão ser todos altos. Já é um bocado em algumas coisas. Imagina, a altura, mesmo certos genes que determinam a inteligência, não é? E memória, por exemplo, imagina, eu tenho memória até bastante boa, mas não sou um computador. Um dia não competes, é difícil.
Mas em relação ao futuro, Sim. estas coisas que ele diz parecem-te Fazíveis. viáveis. Sim. E que coisas, se calhar indo mais, porque tu falaste de 50 anos, o que é que tu vês, já deste aqui alguns exemplos, mas o que é que tu vês no futuro, até com... porque e finalmente ele diz, desculpa, que a inteligência artificial não nos vai dominar, mas vai ser um parceiro. Sim. Tu concordas com ele neste aspecto? Da IA? Sim. Eu acrescentava aí um layer ao Neil deGrasse Tyson, que é, eu espero que o bem, isto parece um clichê estúpido, mas faz sentido aqui, que o bem utilize bem as ferramentas ou essa evolução e o mal não. Se nós seguimos o caminho da China, nada disso vai acontecer. Vão acontecer tiranias que já acontecem hoje. Não sei se conhecem o paradigma da China e como é que eles usam IA, por exemplo, para controlar a sociedade. Uma espécie de é 1984. Sim, é distópico. A Black Mirror, é aquele episódio do Black Mirror. A mim assusta-me imenso a curva de evolução. Vamos assumir que o bem prevalece e o bom senso. Não duvido nada disso. Estou curioso para saber só a questão dos membros, fazer crescer membros, ou como é que isso opera, não estou a par. Mas sim, o que é que eu acrescento? A questão da IA se vai ser parceiro. Sim, mais uma vez, se o bem prevalecer, não tenho a menor dúvida. E tu vês isso na ficção. E até em jogos, há um jogo que eu gosto, eu sou geek em jogos, sobretudo de ficção. Mass Effect, e qualquer jogo tem isto. És um astronauta e tens eu não me recordo o nome do teu amigo de IA. E o amigo de IA é um parceiro, basicamente, que te responde às perguntas ou seja, não está incorporado no teu córtex, ou seja, tu não és um super-humano com uma inteligência brutal, continuas a ser humano, mas tens um parceiro dentro de ti, alguns que fala contigo e responde. Agora, vamos recuar um bocadinho no tempo e vamos deixar essa ficção muito avançada para a frente, lá à frente. Eu acho que sim, vai ser um parceiro. Já é um pouco, mas de forma distante, porque tu nem não conseguiste incorporar. O ChatGPT é o quê? Se não um parceiro para nós. Há quem faça trabalhos da escola lá. Eu não faço trabalho. Eu uso IA. Eu uso o ChatGPT para o trabalho. Acelera-me imenso o trabalho. Eu uso ferramentas de IA. Já é um parceiro meu. Sobretudo na produção de conhecimento ou para acelerar conhecimento. Claro que eu tenho que validar o conhecimento que ele me dá. Os vídeos que fazes... Eu sou integralmente eu. Okay. É tudo humano, é tudo eu. Agora, por exemplo, quando eu trabalhava como diretor criativo, quando eu queria ter um parceiro para bater bolas, se não tivesse mais alguém, é claro que era tudo muito rudimentar ainda. Ele é mau a ter ideias. Era mau a ter ideias. Dá aí umas ideias para uma campanha. E ele era bastante bizarro. Era bastante até básico. E eu ficava mesmo... Mas era um parceiro. No meu projeto é tudo eu. Às vezes só... Olha, fazes-me uma conta. Quanto é que é X vezes X? Eu sou mau a fazer contas, apesar de tudo. Eu não sou astrofísico. Mas ele ajuda-me nisso. O resto sou eu. Eu digo sempre bom dia e obrigado. E por favor ao ChatGPT. Porque se ele se tornar consciente, o que é que vai ele sabe? Casa. Ele não. Olha, este aqui sempre foi simpático. É verdade. Não me tratava como um escravo. Eu peço desculpa. Eu às vezes digo, olha, obrigado. E ele agradece-me. Não. Mas sim, eu concordo com o que tu está. E eu só acrescentava uma coisa que eu gosto muito de entreter. E que tem a ver mais com medicina. Eu acho que um dia com o advento da IA e com a evolução, há uma série, obviamente, que a IA vai derrubar ou vai cortar muitos middlemen ou intermediários. Se nós imaginarmos que o nosso médico de família é um intermediário, com todo o respeito para os médicos de família, eu acho... Em Portugal também já estão em extinção, quase ninguém tem médico de família, portanto... É verdade. Mas eu tenho. O nosso banheiro, a casa de banho, vai ser o nosso consultório. Ou seja, vais à casa de banho, há muita informação e elementos fisiológicos no teu corpo que são desperdiçados. É muita informação valiosa. Fazes o teu xixi, ou lavas os dentes, ou o que for, e tens ali constantemente um report atualizado. Primeiro, há propensão ou tens probabilidade de ter cancro dali a muitos anos? Se sim, sabes logo. Trata-te. Trata-te, parece uma expressão. Se estás doente, ele manda-te logo vir os medicamentos para casa. Logo, aciona, logo. Para ver se chega tudo a casa. Eu acho mesmo que a nossa casa bem será o nosso consultório. As pessoas riem-se quando eu digo isto em palestras. Mas não tenho a menor dúvida. E o nosso espelho, não o nosso espelho em casa que temos, mas um espelho mais avançado, será o nosso provador de roupa. Quem me dera ter um espelho espetacular que eu conseguisse provar roupa, sem ter que perder tempo. No shopping. Olha o tempo. Isto resume-se a tempo. Tempo e praticabilidade. Portanto, acho que sim, o Neil deGrasse Tyson dá certo e haverá muito mais coisas que... A inteligência artificial já é melhor a saber se tu tivesse um sinal no corpo. Sim, eles fizeram agora, a detectar se aquilo é cancerígeno ou não, do que... Certo, a taxa dele é muito... E mais, há tem acesso a milhões, a Big Data toda. Exatamente, sim. O grau de eficácia é muito superior. E mais, agora há uma ferramenta que eu acho que tem muita margem de erro, que analisa as tuas microexpressões do rosto e olha bem, estás mais contraído aqui, estás mais rosado ou não, a pigmentação da pele... Ele consegue prever se tens alguma doença. Eu acho que a margem de erro é grande, porque o rosto, há muita informação além do rosto.
Acho que o médico continua a ser um interface necessário, mas não deixa de ser curioso que o caminho está a ser feito. E eu acho que vamos ter, com isso, com essa cena de análise das expressões, de todas... Ou seja, quando tivermos um polígrafo, não é? Um detector de mentiras, sim. potenciado por inteligência artificial e com muito mais sensores, eu acho que vai ser, provavelmente, 100% eficaz. Muito eficaz, sim. Como é que vão ser... Como é que ficam os advogados? Sim, como é que ficam os juízes? Sim. Como é que fica uma série de indústria de... É muito curioso. São grandes questões. As relações, as próprias relações, não é? nós já falamos Como é que aqui. vais mentir? Tens que legalizar isso ou regulamentar. Senão, o que é isto, não é? As nossas relações humanas. Imagina, tu tens isso embutido na tua lente de contacto, eu faço aqui já um filma. scan. E eu já sei, estou a conversar contigo e sei se me estás a Nós já falamos disso Olha, aqui, para comprar havia um casa estudo dava sobre jeito. juízes nos Estados Unidos que era... eu agora não sei a informação exata, mas como é que variava os veredictos sobre o mesmo caso, se fosse antes ou depois do almoço, por exemplo. Ou se vissem ou não vissem o arguido. Havia uma série de coisas. Se a pessoa foi bem parecida, eu vi Sim, um estudo, havia uma série se é babyface, Sim. chamado babyface, por norma tem metade da pena aplicada. É? Eu tenho um Uau. bocadinho, Tens um bocadinho de babyface. tenho bochechas. Faz a tribunal, faz a bar e tal. Faz a juiz. Babyface. Mas é giro, é giro. Ainda falando sobre a inteligência artificial, e falámos também do Westworld, estamos distantes ou perto de criar entidades sencientes, e que problemas éticos aqui isso nos trará? Define entidade senciente. Ou seja, o teste de Turing, não é? Que se chama? Sim, Mas eu acho que já está um bocado desatualizado. Já está um bocado desatualizado. Eu acho que não é? o ChatGPT ia enganar muitas, ia passar no teste de Turing para muitas Sim, gente. eu acho que até já passou? Eu creio que sim. Ok. Posso dizer Então que- pronto, vamos para ter uma referência mais real. Tu viste o Westworld, falaste disso, ou seja, ter exatamente aquilo, ou seja, algo que foi criado pelo O homem, Ex Machina, que é se uma calhar tecnologia, mais- o Ex Machina, o Ex exatamente, Machina, se mas calhar que mais- pensa, tem emoções, questiona-se sobre a certo. penso logo existo, Certo. ou seja, ter uma que não é consciência apenas- ou uma porque o simulação ChatGPT, de... mesmo que passe no teste, para todos os efeitos, é apenas a compilação de informação. Certo, exatamente. Mas Sim, tu sim. não Ou vais seja, saber. Ou seja, se pode ser perigoso ter um... Não estava a falar de perigo. Antes da questão é se achas que isso é... eticamente interessante. Não sei se é essa a Não, questão. antes disso, se é viável no nosso tipo de vida. Eu creio que sim, mas não consigo dizer. Boa questão. No nosso tempo de vida, eu diria que potencialmente sim. Repara, o processamento de emoções é muito sofisticado. Vocês viram o... Isto tem uma semana. O ChatGPT 4o. Vi. É assustador. Pronto, aquilo é uma espécie de... Uma Siri que olha para ti. Aquilo tem... O Her, o Pronto, filme o Her, Her é aquilo. Pronto, aquilo... Até a voz é parecida. Pronto, a cena é, já não tem um lag para te responder. Tu, imagina, eu agora pego no telefone, ouve lá, como é que se chama aquilo? Tem algum nome? Não é Siri, eu já não Scarlett Johansson. Acho que a Siri, eles agora querem integrar aquilo com a Siri. A Siri. Já. Acho que a Apple veio logo tipo Vamos malta. imaginar, pronto. Ó Siri, eu estou apresentável para uma entrevista de emprego e ela está a falar como se fosse uma pessoa. Não há lag, responde logo, ri-se, goza contigo. Faz flirt. Nós podemos Pronto. fazer um podcast com essa... Isso era Atenção, fixe. houve quem fizesse isso já, foi negociar um contrato de, tipo, não foi em Portugal, foi tipo de serviço por cabo, com ela. Pôs ao telefone e ela estava a interagir. E negociou melhor. Ou Mas seja, em português? Não. Ou em inglês? Eu creio que foi nos Estados Unidos. Ou seja, respondendo à tua pergunta, eu acho que sim. Onde é que o que é que falta aqui? A autonomia. Ela depende do input. Esta figura, que se chama Her, Siri, depende do input. Põe 25 anos nesta escala evolutiva. Eu diria que sim. Uma Sofia, aquela Sofia, com esta tecnologia ou mais sofisticada, muito mais sofisticada, eu diria que sim. Ou pelo menos uma aparente noção de consciência. Aí no caso do Westworld, com a autonomia de um corpo, por exemplo, que permite interagir com os humanos de outra maneira. Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim 20 vezes. Porque também com a OpenAI, o Figure One, vira o Figure One. O Figure One é assustador. É uma espécie de avatar robô. Aquele que está com a maçã. loiça e com a maçã. Sim. Isso é assustador. É assim, aquele é um vídeo, obviamente que ele está muito truncado. O vídeo da apresentação é sempre muito melhor do que a tecnologia. Mas mesmo assim, ele tem um lagzinho, mas incorpora o ChatGPT 4 e resolve já isso.
ele detecta o que é uma maçã, interage contigo, pá, interage contigo. Agora, correr como tu, jogar à bola, ir para a tropa, que eu acho que esta tecnologia tipo da Boston Dynamics, portanto, estes avatares e robôs, é tudo para a tropa, não é necessariamente para porque ajudar bonito. velhinhos, não é? Pronto, não é por causa de um dia na indústria de trabalho, portanto, físico, pode ser útil. Mas no nosso tempo de vida, eu tenho 33 anos, sou um menino, mas já não sou assim tanto, mas põe 70 anos, diria que sim. Isso depois levanta questões. Eu acho que digo eu, acho que mais depressa vais ter essa consciência, ou a aparente consciência do telemóvel, do que vais conseguir replicar um robô mesmo fisicamente, até pelas questões de alimentação, da bateria ou do que seja, da energia. Eu acho é que tu vais chegar a uma altura em que tu tens esse teu assistente no telemóvel e tu não sabes se ele é consciente ou não. E vai haver uma altura que ele vai dizer que é consciente. E tu não sabes se... E vai haver pessoas que para eles aquilo é consciente e não vão formatar nunca. Não vão ter pena de desligar o telemóvel. É boa questão. Vão-se afeiçoar aquilo mesmo não sendo uma consciência e para outros aquilo vai ser descartável. Sim. E há uma altura que se calhar já não é, aquilo já é mesmo consciente e tu trocas telemóvel. E aquilo estás a matar uma vida, na verdade. Isso é curioso. Porque é único. Tu também ajudas a formatar aquela figura. Pronto, estás a interagir com ela, suponho eu, que também ela também se ajuste, suponho eu, e está a desaparecer. É curioso. Isso é uma questão que vai ser uma questão que vai entrar no nosso mundo. Sim. Porque até hoje não era tida, não é? E isto curioso. Isto já vem com informação, não é? Mas imagina que tu crias essa inteligência artificial, mas de início, ou seja, como se fosse o cérebro de um recém-nascido. Tudo o que ele vai aprender é o que interagir contigo e tu lhe mostrares. É tipo um Tamagotchi. Claro. E estás a ver? Sim, mas se bem que agora estou a pensar, aquilo está armazenado a alguns, não é? Lá porque deitas para o lixo do telefone à partida. Sim, podes sempre recuperar. Certo. Mas tipo, estás farto, já não gostas. Se pensares, E a sim. origem da vida, se tu lhe subtrires, e no meu caso eu faço o toque divino, não é? É resultado de um processo completamente arbitrário. Não é? Portanto, que durou milhões e milhões e milhões de anos, não é? Que começou com seres unicelulares e que chega a este ser que é capaz de pensar sobre o universo. Que diferença é que isso tem realmente dessa vida, dessa IA? Para mim, nenhuma. Pronto, eu também acho que não. Se ela tiver realmente as mesmas angústias e emoções e a sensação de que está consciente e que se interroga e é introspectiva, eu acho que não é diferente da nossa consciência. Sim. É a borboleta que saiu da casquinha e nós, até hoje, nesta evolução que referias, fomos a Caterpillar que se meteu no casulo e se consciência for isso, porque a consciência da Siri não depende disto, desta figura anatómica que somos nós. Consciência pode ser isso. E se quisermos imaginar ou conjecturar a evolução da nossa espécie, se calhar é isso. Isto que está aqui, que evoluiu aqui, é a borboleta que um dia vai sair desta casca e um dia a consciência pode ser só algo que tu metes num avatarzito e tens imortalidade, entre aspas, biológica, ou seja, podes estar dezenas de milhares de anos a bordo de uma nave para ir para uma estrela. E estás a levar dentro de ti o que sobrou disto, deste planeta, ou desta espécie, pelo menos. É uma grande questão filosófica até. Qual é a evolução? What's next para nós? E nós é consciência. Tem a ver com isso que referias. O que está ali é isso. É uma réplica, se quisermos, daquilo que evoluiu dentro de nós. Eu acho que a grande questão ética vai ser mesmo nessa fronteira de... Sim. E se aquilo é uma consciência? Se for uma consciência como a nossa, tem que ter os mesmos direitos. Claro. Certo. Não pode ser um escravo que está ali. Certo. Vai ser uma questão... E eu acho que essa fronteira é o que a mim não me dá muita esperança que a inteligência artificial evolua alinhada connosco. Acho que vai chegar uma altura que é tipo... Limitas a evolução, é isso? Não, a inteligência artificial vai ficar assim tipo, se calhar mandamos nós. Cá está, Westworld outra vez, não é? Sim, ou no Her, todos apontam um bocadinho para isso, que é tipo... Como vai ser muito difícil, não é? Eles serem... Se for ficar consciente, vai ver... Eles não vão querer ser o nosso assistente pessoal, vão querer ter a vida deles, não é? E eu acho... E como nós não os vamos reconhecer como seres humanos, eu acho que há aí essa linha... que é muito provável, ou seja, é muito provável que eles dizem, então se calhar vamos nós... É curioso, repare, eu vou lançar para cima da mesa este dado. Nós somos o que somos, as nossas limitações no bem e o mal, nesta distinção, muito pela conjetura, pelas nossas limitações, as injustiças, o que for, portanto, o rumo que o ser humano levou até hoje e leva ainda hoje. Injustiças, etc. A necessidade de comer por aí fora, portanto, os nossos imperativos biológicos determinam a nossa natureza, que é muito beligerante. O ser humano é muito beligerante. Ou seja, é muito agressivo. Não é um ser pacífico, tipicamente. Sabe ser pacífico. Agora,
pergunta-te, e um ser que não depende, portanto, tem que estar ligado à tomada, mas não tem imperativos biológicos, será que tem necessidade de ser beligerante? É uma grande questão. Será que tem necessidade de se voltar contra nós? Será que é suficiente o facto de nos servir, entre aspas? Será que é suficiente para se voltar contra nós? O que é que ganha com isso? Eu acho que, do ponto de vista dessa entidade, ele pode não estar a voltar contra nós, está só a ser pragmático. Como é que... Correto, bom ponto. Tu podes ter a cena do como é que sim. a vida melhora, a nossa e a do planeta e não sei o quê. Pá, se calhar os humanos são um empecilho, não é? Sim. E pode ser só pragmático, pode não ser malévolo, pode ser só pragmático. É uma boa Mas essa questão que tu levantaste é interessante, porque se essa entidade não estiver vulnerável a coisas como nós temos, esses imperativos como teres menos horas de sono, de estares com fome, altera completamente a tua postura perante um evento qualquer, não é? E se eles não tiverem essas carências biológicas, se calhar... O próprio drive da testosterona, da competição, da procriação, do sexual, basta não ter o drive sexual para ser outra coisa. Certo. E eu, no nosso próximo mês, não tenho dinheiro para alimentar o meu filho. É um imperativo biológico que é logo... Agora... Robôs sexuais, vai haver de certeza. Isso não, vais ter que mercantilizar isto. Sim, já. Há quem se entretenha muito. Até serem conscientes e te cortarem a pila. Pois. Que mistério da ciência é que, se pudesses, imagina, fazer assim com os dedos, que mistério da ciência gostarias de ver resolvido? Som. Vou escolher a astrofísica ou física. Eu gostava de saber o que é que se passa no interior de um buraco negro. Há vários que eu podia ter escolhido e são todos eles muito interessantes. Mas podemos pensar... Depois podes dizer mais uma ou duas, mas... Eu acho que os buracos negros, e novamente props para o Vítor Cardoso, o que se passa ou não dentro de um buraco negro pode ser revelador para a evolução, ou para uma nova revolução da física. A física está em crise, se quisermos. Há quem não gosta que eu diga isto, mas pronto, eu digo na mesma. Desde os anos 70 a produtividade da física no geral, em particular da física, decaiu um pouco à medida que se produz muitos artigos. Hoje um cientista tem que produzir muito artigo por causa das bolsas por aí fora. Ou seja, desde Einstein, se quisermos, ou desde o estudo de buracos negros, a partir dos anos 70, que há aqui um bocadinho de dog doesn't hunt. É que a empresa não lança um produto novo há muito tempo. O que se passará dentro de um buraco negro, se é que alguma vez conseguiremos saber, pode dar respostas muito interessantes. O buraco negro é um corpo que está nos dois domínios da física mais relevantes. Física da relatividade geral, portanto, a gravidade. A física do grande, portanto, a gravidade, no fundo, a relatividade geral, planetas, etc. E o quântico, sim, a mecânica quântica. É como os gregos antigos dividiam o mundo pelo terreno feio. O terreno era o feio, era o rude, e o celestial, o belo. E Galileu pensou, o Galileu imaginou, ora bem, se eu pegar num calhau, que é terreno, e mandar para o espaço, o que é que esse calhau é? Pertence aos dois domínios. O buraco negro é o calhau de Galileu. Está nos dois mundos. O que é que se sabe hoje, e de uma forma acessível, sobre os buracos negros? Primeiro, ainda não é claro que se saiba que existam, mas é muito provável que existam. O Vítor Cardoso está sempre a dizer isso. Mas é muito provável, sobretudo os supermaciços no centro de galáxias, mesmo buracos negros mais pequeninos. Portanto, são estrelas que morreram. Um buraco negro é uma estrela negra que morre, e se for maciça o suficiente, quando morre, uma estrela morre quando? Quando não produz mais, ou seja, no fundo, mais combustível, se quisermos, no seu interior, o seu núcleo está sempre a fundir hidrogênio, que dá hélio, e esta fusão cria pressão para fora, esta pressão de energia, ou seja, aguenta a estrela, aguenta o seu peso, então vive neste equilíbrio. Quando deixa de fundir, a estrela colapsa sobre si própria, e esse colapso é tão denso que rasga o tecido do espaço-tempo e cria ali um corpo hipermaciço, muito maciço e denso, que é um buraco negro. Agora, o que é que acontece? Um buraco negro tem... Pronto, a anatomia de um buraco negro é o quê? De forma muito simples. Tem um horizonte de eventos, que é a fronteira, é o limite, que nós sabemos, e depois, à partida, aquilo afunila tanto o tecido do espaço-tempo que cria uma singularidade. Uma singularidade, que é um ponto infinito, portanto, no tempo e no espaço, onde não há tempo, o tempo não passa lá. Não sabe o que é aquilo. O que é aquilo? É o Interstellar, não é? Pronto, pode haver lá um quarto, uma prateleira, ninguém sabe. E serão pontes para outras regiões, estou a conjecturar, serão pontes, ou criarão pontes, abrem pontes ou não para outras regiões deste universo, ou outros, ou nada, ou simplesmente são um corpo
super exótico, onde se tu entras lá és simplesmente dizimado. O que é que se passa lá? Acho que Agora, o mais possível é isso. Depois tem é também muito provável. um... Se é possível, provavelmente não sabemos. Não faço a mínima Especula-se ideia. porque aquilo, supostamente, toda a informação que entra não sai, não é? Para um buraco negro. Diz-se. Não, a questão é essa. Há a radiação de Hawking, ou seja... Que é aquele efeito holográfico à volta. Não, ou seja, o buraco negro emite radiação. Ou seja, a informação está... A questão é, a informação que entra lá, perde-se ou não? Pois. Há essa questão, há muita matéria que está à volta, que cria aquela ilusão de luz, portanto, o disco da acreção e toda aquela matéria que está em volta, ainda é matéria dos corpos que são absorvidos, mas para onde é que a informação vai? Será que se perde? Quando um buraco negro está a emitir radiação e a evaporar, porque o buraco negro evapora, ele desaparece, aos poucos vai evaporando. Essa informação está a ser libertada em forma de radiação para cá, ou seja, não se perdeu, não se sabe. Agora, o que se passa dentro de um buraco negro pode ter respostas reveladoras, mas eu tenho poucas... Nunca se sabe, a ciência nunca desilude, não é? Mas em vida não creio que consigamos chegar a essas respostas. Depois há outras questões que são deliciosas. É claro, a origem da vida na Terra. Qual é que foi a origem da vida na Terra? É uma grande pergunta. O que é que aconteceu? Qual é que foi a origem do Big Bang? Ou seja, o que é que há antes do Big Bang? O nosso cérebro não está preparado para pensar nisso. Imaginar uma realidade sem tempo nem espaço. Será que é como diz Penrose? Ou seja, o nosso universo vai morrer de frio. Morte térmica. Está a expandir cada vez mais aceleradamente. As estrelas vão morrer. Não há calor. Vida morre. O espaço expande e não há nada. Acabou. Os buracos negros vão todos evaporar. Não há nada. O Penrose diz que há algo mais. À medida que ele expande, ele diz isto. À medida que o universo expande e a única coisa que existe são fotões à deriva. O que é que são fotões? São as partículas de luz. Essas partículas esquecem-se onde estão. Isto é uma simplificação das teorias de Penrose. Ganhou um Nobel em 2020, salvo erro. O universo expande tanto que as coordenadas... O universo não sabe se é grande ou se é pequeno. E outro forma-se. Enfim, isto é difícil de conseguir visualizar. Ou seja como for, o que é que está antes e o que é que originou o nosso, eu adorava saber. Quem me dera saber. Acho que qualquer pessoa gostava de saber, não é? Sim, e a noção de que não foi criado, não é? Ou seja, que já cá estava sempre este tecido onde este universo existe, em que pode ser um Big Bang de milhões. Sim. Pode ter sido também aquela teoria, não é? Que pode expandir e contrair. O Big Crunch, portanto, expande e contrai e estamos sempre nisto, não é? Estamos sempre nisso. Só que a partida não, porque a velocidade de expansão é cada vez maior. Pois. E é tipo, o que é o... O que é que eu o vejo, nada não é? que é tudo, não é? Sim, o que é que era o nada que é tudo? Sim, eu não gosto de nada. Eu acho que há quem diga que o belo... normalmente as grandes ideias e as grandes propostas teóricas são belas. Apesar de... Eu acho que a ciência não se preocupa com a beleza das coisas. A relatividade geral de Einstein é linda. A cena do tecido, espaço-tempo, os corpos afunilam. E a gravidade nada mais é do que aquilo. Dos corpos. Imagina, tens um lençol, pões uma bola no lençol. Mandas um berlindo. Aquilo anda à volta do buraco. Isso é gravidade. Isso é bonito. Mas eu não compro a ideia do... Ou melhor, parece-me bizarra a ideia de que o Big Bang, o nosso universo, nasceu de um ponto muito pequenino que havia no nada e que, pum, de repente deu um universo inteiro. Estás a ver? Não bate certo, não faz sentido. Mas o que é isto? Não fazer sentido, não é? O que é que havia antes do Big Bang? Eu gostava imenso de saber. Não consigo sequer conceber o que é que havia antes do Big Bang. Será que era havendo um multiverso, será que uma região desse multiverso tinha demasiada massa que, enfim, comprimiu como um Big Crunch e criou outra região daquele multiverso, tipo uma bolinha dentro daquela manta? Mas assim só estás a adicionar um nível à explicação. Camadas. Não é? Porque depois... E esse universo como é que foi criado? Não é? Onde é que começou tudo? É brutal. Eu gostava de saber isso. É uma questão que me tira ao sono. Às vezes estou à noite, minha namorada a dormir, e eu estou a olhar e depois vou dormir porque não vale a pena. É inútil. Não vale a pena. Olha, uma pergunta mais terrena. Também estamos perto de terminar este. Depois vamos fazer mais meia horinha para os patronos, mas eu falo muito. Uma pergunta mais terrena, tu fazes divulgação de ciência. Tens milhares e milhares de pessoas que veem os conteúdos que tu produzes, consegues fazê-lo de uma forma acessível, divertida, com humor. Como é que tu vês a ascensão, se é que se pode chamar ascensão, se calhar já havia, tem uma maior difusão de um certo negacionismo da ciência, uma espécie de... a democratização da tua opinião também fez com que hoje em dia as pessoas achem que, estando na sua cava a comer uma pizza, a sua opinião tem o mesmo valor que a de um astrofísico ou que a de um médico. Como é que tu vês, fazendo esse trabalho
como é que tu vês o plano geral? E que um fórum do Reddit é igual a papers científicos. Exatamente. Sim, eu primeiro sou grato pelas pessoas que me seguem, a minha comunidade é muito melhor do que eu merecia. A maioria é excelente, mas sim, eu cruzo-me com muitos gorilas. Cruzas-te com criacionistas, por exemplo? Já Cruzo-me aconteceu? com criacionistas e Terraplanistas? Terraplanistas é todos os dias. Mandam-me, ofendem mesmo. Os criacionistas são os que mais ofendem. Os criacionistas mesmo. Ofendem-me violentamente. Eu até tenho um vídeo a provocar, a dizer que o terremoto, e é verdade, o terremoto de 755 foi o início do ateísmo moderno. Sim, já falámos aqui. Eu sou violado. É. Mas pronto, violado intelectualmente. Não vou dizer isto. Contacto muito. Eu preocupa-me, eu atribuo 2 razões a isso. Eu acho que há 2 razões e uma depende da outra. Primeiro, eu creio que quando tens uma ferramenta, nós fomos apresentados a uma ferramenta que são as redes sociais, na forma de Facebook, do Wi-Fi ou do Facebook, crescentemente. Isso deu palco a muita coisa. A pessoas como eu e a pessoas gorilas. E peço desculpa pela definição de gorila, mas acho que é uma definição... Aqui nós utilizamos frequentemente. Sim, gorila. Pronto, gorila é Piores até, gorila até. Eu não incluo aqui as pessoas que sem querer não sabem. O Covid foi um plano fértil para categorizar as pessoas em 3 grupos. As que sabiam de ciência e aderiram à ciência, as que negavam cegamente e as que não sabiam. Sim. Eu tenho muito interesse em educar as que não sabiam. A sério, as pessoas não têm problema em não saber. Preocupa-me as pessoas que não querem saber. Isso assusta-me muito. Com redes sociais, essas pessoas tiveram muita voz. E é óbvio que eu me cruzo muito com elas. E elas ocupam o discurso público nas redes sociais. Está muito intoxicado com estas pessoas. O que leva ao segundo ponto, que é uma, e muito preocupante, falta de pensamento crítico, que é a todos os níveis. É assustador. Isto vai de todos os níveis. Vai desde uma pessoa perde tempo, investe tempo a criticar-me, a chamar-me nomes num vídeo que eu fiz. E bastava ver o vídeo para não precisar de me bater, porque o vídeo responde à dúvida dela. Ao negacionismo. Como é que nós, sentados nos ombros dos gigantes, em 2024, que não é bem 2024, é 12.024, se a nossa civilização... 12.024, portanto, a civilização moderna, com a agricultura, 12.000 anos. Como é que nós, depois de Eratóstenes, depois dos navegadores, depois de irmos ao espaço, continuamos a achar que a Terra é plana? Isto é uma coisa que... Olha, outra coisa que me tira ao sono. Incomoda-me. Sim. Ao ponto de, eu vou apresentar um filho meu a este mundo? Epá, é um mundo intelectualmente muito intoxicado. Portanto, a ausência de pensamento crítico deixa mesmo preocupado. Sim. Muito Pá, preocupado. É malucos, não é? Os da Terra plana. Eu percebo, por exemplo, e agora também no Joe Rogan teve lá o gajo que diz que a aterragem na Lua, a ida à Lua foi fake. Foi uma mentira. Tu até podes argumentar que é tipo... Haveria até uma razão forte de falsificar isso, porque havia ali uma medição de pilas com a União Soviética. Tu até podes perceber isso e que as implicações. Agora, qualquer a razão de nos esconderem de toda a comunidade científica. Certo. Mas isso está não, e é só a única, porque tu tens metes um telescópio e tu vês que os outros são redondos. É uma coisa... Claro. É tão estúpido que eu Mas não acho que isso é percebo. uma Os outros coisa- eu consigo perceber. É uma coisa muito maneira. E nós já fizemos um programa só dedicado às teorias de conspiração, que uma das coisas mais básicas é que leva a esse tipo de crença. Um é eu quero ser especial. Sim, pertences Eu a quero um ser grupo diferente, tenho uma iluminado. informação que vocês não têm. É. E acho que tem muito a ver com isso, estás a ver? Acho que tem muito a ver com estas nossas... Se não fosse tão estúpido e às vezes não causasse tantos danos, quase que suscitava uma compaixão, que é tipo, coitado, isso vem de um lugar de profunda solidão ou eu esse tenho desmérito. da malta que... Porque acho que é o mesmo sistema da malta que é atraída para cultos, não é? Sim. Acho que é o mesmo sistema. E depois há Eu esse tenho alguma pena. Estás a ver? Mas há um lado de tribo, Sim, eu acho que o terraplanismo é exatamente o mesmo sistema de culto. Das pessoas que se juntam a um culto para se sentirem que sabem alguma coisa, que estão num sítio especial. E só para terminar, depois temos quem quiser ouvir, faça-se patrono. Como é que é para fazer patrono, Guilherme? Vai ao patreon.com/sem-barbas na língua e faz. Vamos ter algumas perguntas dos patronos, vamos continuar a falar, mas ainda, e para fechar nesta, não sei se o Guilherme depois tem mais alguma pergunta, mas que é... Queria só mostrar aqui a ilustração. É antes que me verdade, esqueça. eu ia falar disso. Nós temos sempre a Patrícia Girão, que faz ilustrações dos nossos convidados. Sim. E portanto, aqui estás tu. Oh, que fofinha. Patrícia Girão. Estou a dizer bem, não? Exatamente. Muito obrigado.
que tem Muito no obrigado. Instagram, mandamos. que Fofinho, Precision fofinho, Gallery, obrigado. depois nós enviamos Que giro. e obrigado a ela por Falta de continuar a Facebook. fazer as... Obrigado. Tu vais a empresas, no trabalho de inovação, a escolas, a eventos, falar de ciência. Tu achas... e tentas fazê-lo de uma forma cativante. Ou seja, Sim, não, por o segredo. exemplo, das aulas que eu tinha de Físico-Química no 8º ano, que as pessoas iam para lá, tipo como se fossem para as galés romanas, estás a ver? Certo. E dito isto, eu entendo que às vezes nem todo o ensino pode ser sempre Claro. estimulante, mas tu achas que se a ciência, se conseguíssemos atrair mais pessoas para a ciência, e quando eu digo para a ciência não apenas o conhecimento, mas o espírito crítico, estaríamos menos sujeitos ao obscurantismo, à superstição? Sim. Sobretudo o obscurantismo. Atenção, há muitos físicos que são... Eu, apesar de tudo, separo religião. Porque se for benigno, tudo bem. Se for uma fonte de enlightenment há muitos físicos que eu conheço que são religiosos. Agora, o obscurantismo é a palavra certa. Sim, eu acho que se a literacia científica fosse mais cultivada nas crianças aos mais séniores, as decisões políticas seriam melhores. Mais investimento em ciência. Perder menos energia e tempo o Covid foi um paradigma bastante claro. Atenção, mais uma vez, eu não critico quem duvidou na altura, quem fez perguntas, não critico quem fez perguntas. Perguntar não tem mal, bater de forma cega tem mal. Não tem na da vida, sim. Potencialmente em Portugal, repara, e falando de Portugal em específico, talvez tivéssemos a traçar um caminho ou a cultivar um caminho de mais inovação e progresso e criar menos um país dependente de turismo, nada contra o turismo de todo, mas nós olhamos à volta do mundo, quem é que são os países prósperos? O que é que define a prosperidade de uma nação? Inovação científica, tecnológica. Quanto mais dependes de serviços, muito pior. Está em jogo, não é só saber o que é um buraco negro, ou olhar para uma estrela e ficar todo contente. Está em jogo o futuro. Ponto. O futuro. E quando nós, pessoas, porque é muito enriquecedor, e de uma nação, de uma sociedade coletiva, portanto, no nosso planeta, ou queiramos definir, e também de Portugal. Acho que isso é muito urgente, sobretudo no público mais novo. É muito importante cultivar isso num público mais novo. Acho que é fundamental. Tu vais ter um livro ainda este ano? Era giro que se isso este ano, vamos ver. Vou ter um livro. É uma espécie de universo perpendicular em livro. Ou seja, são 100 ângulos diferentes de olhar para o espaço, de forma diferente. Que é o que eu faço no fundo. O meu mote é esse, é um ângulo diferente sobre o espaço. São 100 capítulozinhos, curtinhos, que falam... Eu tentei organizá-los de forma a ir das regras do universo até depois o início do universo e por aí fora até ao fim do universo. Portanto, é uma espécie de viagem guiada por estas curiosidades. Umas mais art science, mas sempre com este ângulo divertido e acessível. Umas mais até introspectivas e filosóficas. Porque ciência do espaço também é isso. É também compreender o nosso posicionamento neste universo, mas também uns com os outros. Mas é isso, são 100 capítulozinhos girinhos sobre... Eu espero que as pessoas no fim do livro pelo menos se sintam mais interessadas em saber mais sobre o espaço. Tu disseste há bocado, antes de começarmos a gravar, que andas numa espécie de tour. Imagino que algumas coisas são privadas, ou seja, em escolas, mas tens algumas datas, alguns sítios em que vais estar em que seja aberto ao público, para breve? Vou estar, agora tenho que pensar, porque isto é tão novo para mim, agora estou nestas tours. Olha, vou estar no Porto dia 24, na Mostra de Ciência, na Alfândega. Vou estar lá numa mesa de discussão sobre a importância da comunicação de ciência. No dia anterior, 23, vou estar em Braga, no Pura, que é também vou dar uma talk sobre inteligência artificial. Apareçam. Dia 25 é com o Instituto de Astrofísica, é uma coisa privada, mas não deixa de ser referir. E dia 1, no dia da criança, vou estar em Viseu, no Palácio do Gelo, no shopping, acho que é assim que se chama. Palácio do Gelo. É assim, não é? Muito obrigado, estás habituado a estas andanças. Vou estar lá também para falar para os meninos sobre o corpo humano, como é que o corpo humano é afetado no espaço. Portanto, é giro, portanto, é divertido. E depois também nem tours pelas empresas. Não, venham mais. Então, os senhores que têm empresas e querem trazer a ciência aos vossos assalariados. Sim. Guilherme, também tens não, tenho uma última pergunta. Eu não tenho mais nada. Eu tenho só Gandim dia 7, já sabem, a última data. De resto, vou fazer umas coisinhas de stand-up. Que já agora agradecer aos patronos, que foi uma sessão exclusiva para patronos, porque nem encheram, não foi preciso anunciar depois no Instagram. Correu bem, foi um público muito fixe e há de haver mais datas. Mas uma última pergunta, antes de irmos para os patronos, que é: o que é mais assustador
é sermos a única vida inteligente no universo inteiro, ou ela estar cheia e nós nunca conseguimos contactar com ela, com nenhuma. O que é mais assustador, não é? Sim. É a primeira, de longe. A primeira significa que somos um acidente, não é suposto. Seria mesmo assustador imaginar que nesta vastidão somos os únicos. Esquece, não. Venham eles. Okay. Que seja comum. Sermos apenas bolor avançado numa rocha úmida que por acaso sabe de si. E mas não é triste nós termos instrumentos em que conseguimos ver, olha, está ali tipo uma assinatura qualquer térmica, que sabemos que está ali uma cidade, está ali tecnologia e nunca conseguimos ter a capacidade de falar, de interagir. Podes interagir, embora demore muitos anos, tantos quanto ela estiver longe de ti, mas interagir de forma sofisticada é trágico, sobretudo se for uma civilização mais ou menos semelhante à nossa. Sim. Porque nós não temos ainda forma de nos tocarmos, ou seja, de contactarmos. É triste da mesma, é fatídico, mas o primeiro cenário é péssimo. Se me dissessem, está confirmado, somos os únicos, acho que sou uma pessoa racional, entrava numa crise existencial. Não nos torna mais especiais? Sim. Valorizas mais? Mas porquê é que queres ser especial? Porque somos raríssimos, não é? Não, porque te dá uma sensação, se calhar, de que tens que aproveitar então ainda mais. Sim. Eu acho que seria... E tentar fazer disto um sítio melhor. Mas estás a ver, tu falaste da questão de especial, mas para mim seria mais especial ter a ilusão de saber sobre essa civilização e de conhecê-la, mesmo que não chegasse até lá, mas saber alguma coisa dela. Acho que a minha vida seria mais especial do que se nós fôssemos únicos. Esse sentimento especial seria uma coisa meio egomaníaca, sou o único. Mas o que é que eu ganharia com isso? Frustrava-me bué saber que está ali o planeta e que só que não conseguimos contactar, pelo menos no meu tempo de vida. Sim. Está lá e que tipo, não vamos conseguir contactar. Eu gostaria de, tipo, não me importava, olha, antes de morrer sabia isso. Olha, ao menos já... Quando falece, fechas os olhos e tens uma série de respostas instantâneas. Olha, éramos os únicos. Ainda bem que morri. Olha, mas vou levar daqui um insulto. O Fábio não o disse como insulto, que é um pedaço de bolor pegado numa rocha. Sim. Quando alguém disser agora alguma coisa estúpida na internet, eu vou lá, seu pedaço de bolor pegado numa rocha. Nós somos. Não, tu também és. Sim, claro, mas vou utilizar. O Heinlein tinha há um personagem só para dizer, vou falar em insultos, o Heinlein no Estranho numa Terra Estranha, já agora recomendo, é lindíssimo esse conto. Há lá um personagem que tem um insulto que é seu desperdício de pele. É o meu insulto preferido. Seu desperdício de pele. É giríssimo, desperdício de pele. Era só para dizer. Eu não queria ir embora sem dizer isto. É um bom insulto. É outro. Olha, eu vou aproveitar então muito rapidamente. Desculpem, eu vou parecer um cantor pimba em digressão, mas vou falar sobre... Por causa do meu último livro, Revolução. Vou estar esta quarta-feira, dia 22, no Chá com Livros, às 6 no Esplanando, que é no Parque das Nações, dia 25 às 4 da tarde na Biblioteca de São Brás de Alportel, dia 28 de maio no Clube de Leitura do Menino e Moça, que foi perto de onde nós nos conhecemos, Guilherme, ali no Cais de Sodré, onde bebemos a primeira cerveja, às 6 da tarde. Dia 2 vou estar na Feira do Livro de Leiria, às 4. No dia 30 de maio, antes disso, às 4h30, na Feira do Livro de Lisboa. E no dia 3 vou estar, no Clube do Livro do Quarto Inglês, 6º andar, às 7h30. Acho que ponham para trás e ouçam outra vez para verem. E dia 23 vamos estar na livraria Bruxelles, 6h30, entrada livre, gravação de podcast ao vivo. Também vou estar na Feira do Livro, mas é só dia 15 de junho. Eu vou estar a 30, a 1 e a 16. Vou lá até 3 datas. Pronto. Muito bem. Quem quiser ouvir já sabe, faça-se patrono e ouça mais meia horinha de conversa com o nosso convidado. É isso. Não seja um bolor pegado numa rocha. Exatamente. Nem qualquer outro que disseste. Desperdício de pele. Não sejam propúcios. Na verdade. Não sejam propúcios. Até breve. Até já. Isso é ótimo.